Fala galera, excelente terça-feira para todo mundo, chegando com mais informações aqui no canal do Leste. Temos muitas notícias para tratar neste vídeo. Eu sei que tem muita gente aí que está curiosa para saber sobre a situação do William Bigode, como isso afetou o grupo do Fluminense, se afetou de alguma forma, como ficou o clima no CT Carlos Castilho. Foi o Fluminense que afastou o William ou foi o William que pediu afastamento? Enfim, vou trazer alguns detalhes para vocês aqui em relação a isso. John Arias convocado para a seleção colombiana, uma notícia que eu trouxe aqui na semana passada, o Fluminense já confirmou ontem, vai lotar o Maracanã pelo jeito, em movimentação muito interessante da torcida, muitos ingressos sendo adquiridos aí pelos sócios, e também vamos falar sobre a recuperação do zagueiro Manuel. É uma excelente notícia, porque o Manuel é um jogador muito importante para o time, como a gente sabe, e inclusive com essa boa recuperação dele, que pode voltar em breve ao time, a diretoria está pensando em não mais buscar um zagueiro no mercado. Tudo isso e muito mais, como sempre, você fica muito bem informado aqui no canal do Lessa. Deixe seu like aí, não se esqueça, por favor. Já larga o dedo aí no like para não se esquecer. Deixe seu comentário, evidentemente, e se inscreva no canal ativando o sininho para você não ficar por fora de nada do que acontece no Fluminense. Diariamente estou aqui trazendo muitas notícias e análises para vocês. E começando com uma boa notícia aqui, que a torcida do Fluminense está se movimentando para encher o Maracanã no próximo sábado. Quem sabe um público em torno de 40 mil aí, ou mais, por que não? Mais de 15 mil ingressos foram vendidos só para os sócios. Isso até ontem, sócios 100%. Hoje já abriu a venda para os planos Arquiba 60, como está aqui no Twitter do Fluminense, e também Leste e Raiz. Já podem adquirir um lugar na semifinal do próximo sábado. Então, somente os sócios 100% adquiriram aí cerca de 15 mil ingressos, uma movimentação bem interessante para a torcida tricolor fazer uma festa com a presença do Marcelo no próximo sábado, não em campo, infelizmente ainda não, mas pelo menos no estádio. Com certeza o Marcelo vai acompanhar em loco essa partida, ele que já está se preparando aí firme e forte para em breve poder estrear com a camisa do Fluminense, quem sabe nas finais do Campeonato Estadual, caso o Flu elimine o Volta Redonda no próximo sábado, que é o que a gente espera. E por falar no Marcelo, tá rolando também, eu vou deixar o link aqui para vocês, um leilão que ele está realizando para ajudar uma instituição, que é a Play for a Cause, que já fez parceria com o Fluminense em alguns leilões de camisas aí nos últimos anos, enfim. E o valor arrecadado vai ser revertido para a Agência de Organização das Nações Unidas, a ONU, e também para refugiados. E aí quem vencer esse leilão vai ter direito a um acompanhante e acesso à área mista do Maracanã, onde poderão conhecer os jogadores e receber também uma camisa autografada pelo próprio Marcelo. Os lances partem a partir de R$ 2.200 e irão até às 8h30 do dia 29 de março, tá? Vou deixar o link aqui para quem tiver condições, evidentemente, e quiser participar desse leilão que o Marcelo está realizando. E uma outra boa notícia é a convocação do John Arias, outra convocação para a seleção colombiana, muito merecida, por sinal. Está aí o John Arias comemorando nas redes sociais mais uma convocação para defender agora a Colômbia nos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão nos próximos dias 24 e 28 de março. Outro detalhe, muita gente ia perguntando, mas o Arias vai desfalcar o Fluminense com isso? Não, gente, não vai desfalcar porque é data FIFA e não teremos jogos nessa data FIFA, ainda bem. Ele vai disputar no sábado a semifinal contra o Volta Redonda e aí na sequência ele vai se apresentar à seleção colombiana para disputar esses jogos e volta a tempo de disputar a final do Campeonato Carioca, que os jogos serão apenas nos dias 2 e 9 de abril. Portanto, podem ficar tranquilos que o Arias e o André, eles não irão desfalcar o Fluminense nessa data FIFA, beleza? E vamos lá, falando agora sobre Manuel, uma excelente notícia. Hoje o GE. Globo publicou mais cedo e eu estava justamente apurando algo no mesmo sentido, uma notícia muito boa, que é a recuperação do Manuel, que evolui cada vez mais rápido. E o que não me surpreende, o Manuel, para vocês terem uma noção, eu apurei que ele está chegando ao CT por volta das 7, 8 da manhã, inicia a fisioterapia, 3 sessões de fisioterapia, e vai até o início da noite lá no CT o tempo inteiro, de maneira integral, fora o que ele está fazendo fora do CT também, para agilizar essa recuperação. O Manuel
é um atleta que vinha sendo muito importante para o Fluminense e será importante para a temporada. É um cara que se cuida muito, que se dedica muito, não à toa vinha fazendo bons jogos e conseguiu ganhar a vaga de titular da equipe. Então, isso não surpreende a ninguém. E existe a expectativa, de fato, de que ele possa estar à disposição já para a final do Campeonato Carioca, os dias 2 e 9 de abril. Em breve ele vai iniciar a transição, já com treinos no gramado, ele já está andando sem muleta, sem nada. Então, assim, uma recuperação que é muito positiva. Assim que ele iniciar a transição, a gente vai ter uma noção melhor de quando ele vai ficar, de fato, à disposição da comissão técnica. Não tem como cravar, mas o objetivo neste momento é que o Manuel volte para a final do Campeonato Carioca e esteja bem também para a estreia na Libertadores. Isso fez com que, como o GE informou mais cedo, isso fez o Fluminense repensar essa busca por um zagueiro. A gente sabe que o clube foi ao mercado, sondou diversos jogadores, não conseguiu um retorno muito positivo sobre nomes como Luan Pérez, Dória, que a gente especulou, Juan Jesus, que eu falei aqui no canal. Enfim, são jogadores que também são jogadores de qualidade, que estão na Europa e que não seriam contratações fáceis. O Fluminense claramente estava no mercado para buscar um jogador que chegaria com condições de ser titular, não apenas para compor elenco. E agora a diretoria está repensando. É uma atitude correta? Eu tenho um pé atrás, porque, assim, o David Braz não é um jogador, hoje não é um jogador tão confiável como foi antes. Eu acho um pouco as críticas em cima dele um tanto quanto exageradas, não acho que ele tem comprometido tanto assim, mas em jogos de mais exigência no Brasileiro, na Libertadores, eu acho que pode ficar mais complicado o David Braz ser uma primeira opção. E aí depois do David Braz vem quem? Né? A gente está vendo aí o Diniz relacionando o Kaique Brito, o Felipe Andrade, que são jovens da base, mas que não foram testados ainda. O próprio Luan Freitas, recuperado de lesão, eu estou tentando apurar para saber por que ele não foi relacionado ainda. É um jogador que a gente tem uma expectativa e, em tese, estaria na frente aí nessa fila. Então, eu acho um erro, acho que o Fluminense deveria, de fato, buscar mais um zagueiro mais experiente para brigar por uma posição ali. Porque muita gente tá falando, mas pô, o David Braz voltou de lesão muito mal. Quem garante que o Manuel também não vai voltar? É claro que não tem como garantir, mas eu acho que são situações muito diferentes. Fisicamente, o Manuel é muito superior ao David Braz. Né? O David Braz é um zagueiro mais pesado, o Manuel, não que o Manuel seja levinho, mas o Manuel tem um biotipo físico diferente e ele se cuida demais. Ele, enfim, ele está se preparou muito para essa temporada. Então, eu não acredito que o Manuel vai voltar muito abaixo, tá? Sinceramente, eu não acredito. Mas é óbvio que não tem como cravar isso. Então, assim, sempre fica aquela preocupação. Então, eu creio que o ideal seria a diretoria buscar mais um jogador para essa posição. Não está descartado, a janela está aberta até abril, a gente vai ficar monitorando em cima dessa história. Mas eu acho que a grande notícia é essa volta rápida aí do Manuel, como planejado, voltando aí para as finais do Campeonato Carioca. E para fechar a situação do William Bigode, toda essa polêmica aí envolvendo o golpe, né, aplicado pela empresa Excellent, que acabou vitimando o próprio William Bigode, como ele se diz vítima, né, como ele informou, divulgou um vídeo ontem nas redes sociais, Gustavo Scarpa e Mike, isso que a gente sabe até aqui. E aí muita gente perguntando como ficou o clima no CT, o que aconteceu, como os jogadores reagiram a isso. Eu conversei com algumas pessoas e o que eu consegui ter de informação. Primeiro, o Bigode foi quem pediu licença para resolver esses problemas, prestar depoimento, enfim, você imagina a cabeça do cara como tá também, não tem a menor condição do Bigode entrar em campo, e assim, isso vem desde o ano passado, então isso poderia estar o atrapalhando, inclusive desde o ano passado, né? Isso não começou agora, então assim, é um jogador que claramente não vem, óbvio que não estou justificando tá, a ausência de desempenho dele por isso, não. Mas, enfim, é óbvio que isso tem um peso. E aí ele pediu essa licença para resolver esses problemas. De quanto tempo? Não sei dizer para vocês. Né? Não tem como precisar de quanto tempo será essa licença, mas o Fluminense deixou ele à vontade para poder resolver isso e quando voltar, ele ter condições de focar apenas em campo. E aí, a reação dos outros jogadores foi no primeiro momento, claro, de surpresa com a situação, né, de tentar entender o que tinha acontecido de fato, mas, assim, internamente, todo mundo acredita muito no Bigode, que ele também foi vítima disso, né, principalmente Felipe Melo, que já, inclusive nas redes sociais, comentou isso, dando apoio ao Bigode, ele conhece o William já há muito tempo, desde os tempos do Palmeiras,
jogadores que já tiveram convivência com ele. Então, assim, internamente todo mundo lamenta o que está sendo considerado uma fatalidade, e todos estão apoiando o jogador para que ele consiga resolver isso da melhor maneira possível. Então não ficou nenhum clima ruim, não ficou clima pesado, o Fluminense está envolvido, o nome do Fluminense associado ao William Bigode, não tem preocupação nesse sentido, pelo que eu entendi. É claro que há uma preocupação, assim, do atleta, de como que ele vai voltar, ele tem contrato até o final do ano, mas de uma forma geral há um apoio em relação ao William. E o que eu apurei, e eu estou tentando confirmar, a princípio, não tem nenhum jogador hoje que faz parte do elenco do Fluminense envolvido, né, que também tenha feito algum tipo de investimento nessa empresa. Mas eu apurei que um jogador recebeu essa proposta do William. E eu estou ainda tentando confirmar quem é esse nome, então em breve é possível que eu consiga informar aqui para vocês quem seria essa pessoa. Mas, a princípio, pelo que eu conversei aqui, não tem ninguém mais envolvido, né? Só com o pé atrás, tem que aguardar, porque eu acho que outras pessoas vão acabar aparecendo nessa polêmica. Então, assim, internamente está tudo tranquilo, dominado, e agora é aguardar para ver como que essa situação ela vai se desenrolar, beleza? Deixe seu comentário aqui sobre todos esses assuntos, seu like é muito importante, e se inscreva aqui no canal do Lessa, fique atento, a qualquer momento a gente volta com mais informações por aqui. Valeu, galera!